Irmãos, boa tarde a todos. Alegria falar a vocês mais uma vez. Agora, uma palavra um pouco mais direcionada à liderança, não é, da igreja. Nós vamos proceder desta maneira. Eu vou me esforçar para encerrar a minha palavra às 16 horas. São 15 horas e 2 minutos agora. Então eu vou me esforçar, não é uma promessa, ok? Mas eu vou me esforçar para encerrar às 16, ter 1 hora de palavra. E aí depois talvez a gente possa gastar os outros 30 minutos com alguma interação, algum tipo de pergunta que vocês queiram levantar, tanto tendo em vista aquilo que eu já disse nas outras ocasiões, quanto aquilo que eu vou dizer agora. E se alguém quiser perguntar qualquer coisa que não tem nada a ver com o que eu disse, nem com o que eu vou dizer, também pode ficar à vontade. Nós estamos aqui para que essa interação seja rica para nós. Quero, antes de ler o texto bíblico, que vai servir de base para a nossa reflexão, orar com vocês e por vocês, tendo em vista que vocês são a liderança da igreja presbiteriana e de outras igrejas aqui numa região, e eu venho de fora. Então eu quero colocar vocês diante do altar do Senhor, pedir a Deus que Deus continue abençoando a vocês nesse lugar. Permita-me orar por vocês neste momento. Senhor, é uma alegria nos encontrarmos aqui, um grupo de pessoas que o Senhor tem chamado na tua igreja para exercer tarefa de liderança no meio do teu povo, povo que não é nosso, povo que é teu povo, ovelha do teu pasto, gente que o Senhor chamou para aprender a amar ao Senhor. Senhor, nós reconhecemos diante de ti a imensa responsabilidade que é liderar o povo pelo qual Jesus Cristo morreu, liderar o povo pelo qual o sangue do Cordeiro foi derramado. É uma imensa responsabilidade para nós, e nós reconhecemos a nossa incapacidade, reconhecemos a nossa completa impotência para essa tarefa. Ao mesmo tempo, Senhor, nós reconhecemos o tamanho da graça do Senhor, que alcança a nossa vida, capacita-nos nas nossas habilidades naturais, nos dá e nos concede dons espirituais, a fim de que o teu povo seja conduzido para o projeto do Senhor. Queremos de maneira muito especial rogar pela Igreja de Jesus Cristo aqui nesta região, a região de Manhuaçu. Senhor, obrigado pelas pessoas que o Senhor tem levantado, não apenas na Igreja Presbiteriana do Brasil, mas em outras denominações, para que o reino do Senhor progrida aqui neste lugar. E nós queremos colocar a vida deles nas tuas mãos. Senhor, cuida do coração das pessoas que o Senhor tem levantado aqui. De maneira especial desses líderes que estão aqui nesta tarde. Não lhes permitas, ó Deus, que o exercício da liderança, o fato de terem sido chamados pelo Senhor para uma posição que eventualmente nos coloque em lugar de destaque, arrebate o coração deles, de modo que eles queiram ser a luz ao invés de ser o holofote. Ensina-lhes isso. Dá-lhes convicção de que a luz é do Senhor Jesus Cristo, que Ele é o único que deve brilhar, e que nós somos apenas aqueles que chamam a atenção, apontam para a luz que procede de Cristo Jesus. Não lhes permita, portanto, que o orgulho arrebate o coração. E dá-lhes, ó Deus, a humildade que convém a todos aqueles que entenderam o Evangelho, que foram chamados pelo Senhor quando nenhum mérito possuíam. Dá-lhes, portanto, esta convicção. Além de cuidar do coração deles, Senhor, cuida da família deles. Nós sabemos que vivemos em um tempo difícil para a vida familiar. Um tempo em que frequentemente nossos casamentos têm sido atacados e muitas vezes líderes têm sido desmoralizados por causa da fraqueza, da incapacidade, da impotência de manterem erguidos o seu lar. Nós reconhecemos, Senhor, que temos dentro de nós toda a capacidade para estragar tudo. Mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és gracioso. Sabemos que a Tua misericórdia edifica a nossa casa. Por isso nós queremos pedir ao Senhor, edifica os lares dos líderes que estão aqui nessa tarde. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome. Faz isso para que a liderança deles não seja envergonhada em nenhuma ocasião.
Sustenta, portanto, o casamento de todas as pessoas que estão aqui. Sustenta a relação entre pais e filhos. Dá-lhes, ó Deus, condições de terem uma família que esteja organizada, de modo que eles tenham vinda do Senhor autoridade para orientar, exortar, confortar, advertir as outras famílias do rebanho do Senhor. Senhor, cuida também do exercício do ministério deles. Os diáconos no exercício da misericórdia, os presbíteros no exercício da liderança, do governo ou do ensino da tua palavra. Os nossos irmãos que são líderes de sociedade, cada um no exercício da presidência. As esposas, ó Deus, no exercício da sua tarefa de serem o esteio para os seus maridos. Que em tudo esses irmãos sejam capacitados pelo Senhor. Dá-lhes, ó Deus, o fortalecimento necessário para terem os pés, os braços firmados no ministério para o que o Senhor lhes chamou. E que ao final, ó Deus, de tudo, o nome do Senhor seja glorificado através deles, porque isso é o que nos importa, que o nome do Senhor seja glorificado através do nosso ministério. Dá-lhes, portanto, este foco, dá-lhes, portanto, este vigor, é a oração que nós te fazemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu vou ler com vocês um trecho da Epístola de Paulo aos Efésios. Eu trabalhei com Efésios 1 ontem, hoje vou trabalhar com Efésios 4. Epístola de Paulo aos Efésios, carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja, no capítulo 4. Eu vou ler um texto que vai do verso de número 7 até o verso de número 16. Efésios capítulo 4, do verso 7 até o verso de número 16. E esse é o texto que eu vou expor nesta tarde, quando eu pretendo destacar algumas lições sobre o projeto que Deus estabeleceu e que envolve a igreja de uma maneira toda especial. Aliás, eu não sei se vocês têm acompanhado as últimas pesquisas que se faz no Brasil sobre o crescimento do número de evangélicos, mas dizem as últimas pesquisas que o número de evangélicos que mais cresce no Brasil atualmente é o grupo dos desigrejados, ou seja, aquele grupo de pessoas que afirma ter um compromisso com Jesus Cristo, que afirma ser servo de Deus, mas que não quer nenhum tipo de comprometimento com uma instituição, não quer nenhum tipo de comprometimento com uma igreja, não é? Então esse é um grupo de pessoas que vem crescendo assustadoramente no Brasil, gente que se diz cristão, se diz servo de Jesus Cristo, mas que não quer nenhum tipo de comprometimento com a igreja. E o que eu pretendo mostrar para vocês nessa tarde é que a igreja, em termos institucionais inclusive, numa dinâmica que envolve a relação entre líderes e liderados, é parte do projeto de Deus para a vida do seu povo no mundo. Esse é o meu objetivo nessa tarde. Eu vou fazer isso através da exposição desta passagem, Efésios 4, do verso 7 a 16, que diz assim, acompanhe a leitura da palavra do Senhor. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor,
cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Texto do capítulo 4 da carta que Paulo escreveu aos Efésios. Se você já leu atentamente as cartas de Paulo, você provavelmente já percebeu que Paulo tem um jeitão muito típico de escrever as suas cartas. Se você não fez isso ainda, faça esse exercício. Depois leia as cartas de Paulo que você tem no Novo Testamento e você vai perceber que Paulo sempre escreve do mesmo jeito. Ele tem um estilo muito próprio de escrever. Qual é esse estilo? Paulo geralmente divide as suas cartas em duas grandes partes. Uma parte mais teórica, uma parte mais doutrinária, que começa a epístola, e depois uma parte mais prática, na qual ele aplica o ensino da primeira parte. Então, Paulo sempre tem esse jeitão. Ele ensina algumas coisas à igreja, e aí depois ele, na segunda parte, aplica o ensino dado na primeira parte. Se você der uma olhada na carta aos Efésios, você vai perceber que ela é dividida exatamente no meio. Quantos capítulos tem a carta aos Efésios? De cor, líder tem que saber esse negócio. 6, ok? 6 capítulos. Qual é a metade de 6? Matemática, vocês estão sabendo bem, tá vendo? Então, 3 capítulos. Então, Efésios é uma carta que se divide exatamente no meio. Os 3 primeiros capítulos são a parte doutrinária, e aí os 3 capítulos finais são a parte prática. Como é que você percebe isso? Simples, gente. Dá uma olhadinha para o último versículo do capítulo 3. Como é que termina o último versículo do capítulo 3? Qual é a última palavra do último versículo do capítulo 3? Amém. Tá aí, ó. Amém é a palavra que a gente usa para encerrar alguma coisa, as nossas orações. Então, Paulo está encerrando aí no capítulo 3 uma primeira parte. Tanto é que ele termina com amém. E aí ele vai começar no capítulo 4 com um pedido, não é isso? O que ele diz no capítulo 4? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que está aí não, né? É isso aí? O prisioneiro no Senhor, e aí ele vai fazer o pedido. Então é muito marcado isso na carta aos Efésios. A primeira parte doutrinária e essa segunda parte mais prática. O que seria ideal da gente fazer agora aqui? Estudar a primeira parte, né? Isso seria o ideal para entender o ensino do apóstolo Paulo, para depois estudar a aplicação. Mas a gente não tem tempo, nós temos que ter culto às 19h30, não é verdade? Eu tenho que ir embora para São Paulo, porque eu tenho compromisso amanhã, não é verdade? Então o Magno tem que dormir para me levar hoje de madrugada para Belo Horizonte. Então, nós não temos tempo de ver toda a primeira parte. Mas esse vai ser o exercício para vocês, tá bom? Hoje à noite, depois que chegar em casa do culto, aí você lê então os 3 capítulos da carta aos Efésios. Ok, talvez você não consiga fazer hoje, depois de um dia cheio, então eu vou dar uma colher de chá para você, leia amanhã cedo, tá bom? Esses 3 primeiros capítulos da carta. Mas eu vou resumi-los para a gente entender bem o ponto de Paulo, o argumento de Paulo. Paulo ensina na carta aos Efésios, na primeira parte, basicamente que a salvação que Deus realiza na vida dos seus filhos tem basicamente 2 efeitos. Une as pessoas que estavam separadas de Deus a Ele. Então esse é o primeiro grande efeito. Nós éramos pessoas que estávamos separadas de Deus e Deus nos uniu a Ele. E o segundo grande efeito é que a obra redentora de Deus nos une uns aos outros. Então quando Deus salva alguém, Deus une essa pessoa a Ele e une essa pessoa às demais pessoas que Deus salvou. Então há um duplo movimento na obra da salvação. Ela nos une a Deus o Pai e ela nos une uns aos outros. E aí Paulo agora vai, a partir do capítulo 4, mostrar como é que essas verdades deveriam se tornar práticas na vida da igreja de Éfeso. Esse é o objetivo dele. E se você pudesse pegar a carta e dobrar ela no meio, assim em termos de argumento, não é só pegar e dobrar o papel, tá? Mas dobrar em termos de argumento, você ia ver uma espécie de espelho.
nos capítulos 4, 5 e 6, dos capítulos 1, 2 e 3. Porque veja, Paulo começa a sua aplicação aí no primeiro, segundo, terceiro, versos 1 a 6 do capítulo 4, falando de unidade. Não é esse o assunto aí? Esse é o assunto de Paulo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E o que significa andar de modo digno da vocação? Significa preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso é andar de modo digno. Veja, o que Paulo tinha dito na primeira parte? Que a obra de Deus nos une uns aos outros. Agora Paulo vai fazer a primeira aplicação, que é: já que a obra do Espírito Santo uniu vocês uns aos outros, para de brigar. Ok? Essa é a aplicação óbvia. Essa é a aplicação imediata. Então vivam em unidade. Porque unidade não é alguma coisa que vocês criam. É alguma coisa que o Espírito de Deus cria. Olha que interessante isso. Paulo não usa o verbo criem a unidade. Paulo usa o verbo preserve a unidade. Qual é o princípio? Ou o pressuposto? É o pressuposto de que a unidade já está criada. Quem que cria a unidade? É o Espírito Santo de Deus. A gente anda na direção do Espírito, preservando a unidade que ele criou, ou a gente anda na contramão do Espírito, atrapalhando a unidade que ele criou. Não tem outra saída. Ele cria a unidade. Irmãos, vejam, você pode ter ido com a minha cara, ou pode não ter ido com a minha cara. Sinto muito, nós somos irmãos. Sinto muito, eu lamento dizer a você. Se Deus salvou você, e Deus me salvou e botou no mesmo corpo, você pode ter ido com a minha cara, você pode não ter ido, você e eu somos irmãos. E se você não gostou de mim, deixa eu te dar uma notícia muito ruim, você vai passar a eternidade do meu lado. Okay? Se você não gostou, eu lamento. Então é melhor você se acostumar comigo agora, do que ter que acostumar depois. Muito melhor, porque Deus nos colocou no mesmo corpo, Deus nos redimiu e nos salvou. Então, você gostando ou não gostando de mim, eu tenho uma novidade triste para você. Você vai viver a vida inteira ao meu lado, a menos que um de nós não esteja em Cristo. Eu tenho convicção de que eu estou. Eu tenho certeza. Você tem certeza que você está também? Então nós estamos juntos, não tem outro jeito. Unidade, é o Espírito quem criou e é o que nós devemos fazer. Assim como nós não escolhemos nossos irmãos de sangue, ok? Eu tenho 2. Ninguém me perguntou, eu sou o mais velho, mas meus pais não me perguntaram: é esse irmão que você quer? É essa sua irmã que você quer? Não, eles simplesmente me deram. Quando eu me dei por gente, já lá estavam eles. E eu tinha agora que me deparar com eles. Alguns são muito parecidos, não é? Uns com os outros ali, ó. Pelo menos fisicamente, não é? Mas certamente tem muitas diferenças no que diz respeito à personalidade. Isso não significa que não haja, eventualmente, problemas. Então, essa é a primeira aplicação de Paulo. Se a obra de Cristo uniu vocês uns aos outros, vivam de acordo com aquilo que o Espírito Santo fez. Por quê? Porque não é saudável, não é recomendável você andar na contramão do Espírito Santo de Deus. Não é recomendável. Eu sugiro a você que não ande. Sabe por quê? Porque ele vai passar em cima de você, como um rolo compressor. Porque ele tem compromisso com o projeto dele. Então não adianta você falar: não, eu vou viver do meu projeto, eu não gostei desse irmão, não gostei daquele irmão, eu queria esse, mas não queria aquele, então vou fazer uma separação aqui, não quero me relacionar com aquele. Não faça isso, sabe por quê? Porque você vai andar na contramão do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai passar em cima de você como um rolo compressor. Então, para o seu bem, entenda de uma vez por todas, promova a unidade da igreja. Principalmente nós que somos líderes da igreja do Senhor. A nós cabe promover a unidade da igreja. Aliás, quando nós pastores somos ordenados, nós prometemos manter a paz da igreja, ainda que isso custe a nossa própria vida. Essa é uma promessa que nós fazemos ao Senhor quando nós somos ordenados. Entendam, irmãos, eu não estou dizendo com isso que a paz da igreja não possa e não deva eventualmente ser perturbada.
A paz não é alguma coisa que a gente luta por ela a qualquer custo. Por exemplo, nós não mantemos a paz para encobrir o erro. Ok? Quando é necessário tratar o erro, tratar o problema, a paz da igreja eventualmente pode ser perturbada. Mas isso é só no caso de a glória de Cristo e a glória do nome de Deus estar correndo risco, estar em jogo. Paulo fez isso. Por exemplo, teve um dia que ele chegou lá em Antioquia, Pedro desceu para lá para Antioquia, Pedro chegou lá, começou a se relacionar com a igreja normal. Aí depois veio uma galera de Jerusalém, da parte de Tiago, começou a pregar um judaísmo lá em Antioquia. O Pedro se deixou levar por aquele judaísmo da galera de Tiago e não queria mais cear com seus irmãos gentios. O que Paulo fez? Bateu de frente com Pedro. Chamou Pedro e falou: rapaz, toma vergonha na cara. Olha o que você está fazendo. Você está negociando o sacrifício de Jesus. Você está falando que Jesus não morreu por esse povo aqui, seus irmãos, e tiveram um choque lá em Antioquia. 2 apóstolos, deve ter saído faísca, hein? Imagina, Paulo e Pedro brigando naquela ocasião, deve ter sido feio. Paulo diz: eu resisti a Pedro face a face. Por quê? Porque a glória de Cristo estava correndo risco naquela ocasião. Então Paulo perturbou a paz da igreja, mas porque a glória de Deus estava em xeque. Depois, a partir do verso de número 7... do capítulo 4, que é o texto que nos interessa mais hoje, Paulo vai falar sobre a implicação que deve ser gerada pelo entendimento de que a obra da salvação nos une a Deus. Se a implicação da verdade de que ela nos une ao próximo é a unidade, a implicação do fato de que ela nos une a Deus é o serviço. Então, o que Paulo quer que os efésios entendam é que, além de terem sido chamados para viverem em unidade, eles foram chamados para o serviço. A obra de Deus, a obra de salvação, une servos a um Senhor. E convém a esses servos que exerçam o seu serviço em obediência ao seu Senhor, visando a edificação do corpo de Cristo. E é no meio dessa argumentação sobre o serviço que Paulo vai demonstrar como Deus tem um belíssimo projeto que envolve a igreja e que envolve a relação harmônica entre líderes e liderados. Quero mostrar isso para vocês, principalmente porque eu acho que entender isso vai nos ajudar a lidar com alguns vícios que nós temos na igreja contemporânea no que diz respeito ao exercício da nossa liderança. Por exemplo, um vício que nós temos é o de achar que os líderes são aqueles que devem fazer tudo na igreja. Esse é um vício. Os líderes acham que eles foram chamados para fazer tudo, enquanto, na verdade, Paulo vai demonstrar nesta passagem que líderes foram chamados para treinar as pessoas da igreja, para que elas, na companhia deles, façam o trabalho que deve ser feito. Há uma dinâmica de preparação e treinamento que é prevista por Deus para que o crescimento e o fortalecimento da igreja seja realizado. E eu quero mostrar isso para vocês apontando basicamente 4 diferentes lições que nós podemos enxergar nessa passagem, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou mencionar 4 lições importantes que eu acho que nós podemos aprender e pode ser útil para nós enquanto líderes do povo de Deus. A primeira lição é a verdade de que Deus possui um alvo para a vida dos seus filhos. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você não está liderando alguma coisa que você inventou, ok? A igreja não é uma invenção sua. Isso significa que a coisa mais importante para você é entender qual é o alvo de Deus para esse negócio. Porque o projeto é dele. O projeto não é nosso. E se existe alguma coisa que é determinante no nosso planejamento eclesiástico, na maneira como nós atuamos na igreja, é qual é o alvo que nós estamos
perseguindo. Boa parte do nosso planejamento, boa parte das nossas ações, boa parte do lugar onde nós investimos os nossos recursos é determinado pelo nosso objetivo, pelo lugar onde nós queremos chegar. Então é importante entender isso. Quando Deus estabeleceu o seu projeto, qual era o alvo de Deus? Está aí no verso de número 14, ok? Aqui no verso número 14 nós temos claramente qual é o alvo de Deus no seu projeto redentor. E Paulo diz, Deus faz tudo o que ele faz, depois a gente vai ver o que ele faz, tá bom? Está desde o verso 7 até o verso 13, a gente vai trabalhar com eles depois. Agora o que nos interessa é, para que Deus faz isso? Qual é o objetivo? Qual é o alvo? Olha o verso 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Em uma palavra, como é que você definiria o alvo de Deus para o seu povo no projeto redentor? Uma palavra. Opa, excelente palavra, roubou a minha palavra. Na verdade ela não me pertence, né? Ela pertence à língua portuguesa. Mas era exatamente a palavra que eu coloquei aqui. Maturidade. Esse é o alvo de Deus. Por que que Deus nos salvou? Para que Deus nos chamou? Com que objetivo Deus nos redimiu? Fazer de nós pessoas maduras. Esse é o alvo. O objetivo de Deus é a nossa maturidade espiritual. Paulo usa aqui duas figuras de linguagem para deixar isso claro. A primeira figura de linguagem é a figura da criança. Paulo diz, Deus nos chamou para que nós não sejamos mais como meninos. E a pergunta é, o que da criança Paulo tem em mente aqui? Porque veja, parece que a Bíblia está se contradizendo, não parece? Porque em outro lugar Jesus disse que nós temos que ser exatamente como o quê? Criança. Parece que a Bíblia está se contradizendo. É claro que ela não está se contradizendo. É que virtudes diferentes da criança estão sendo destacadas por Jesus nos evangelhos e pelo apóstolo Paulo agora aqui. Na verdade, Paulo não está destacando uma virtude da criança. Paulo está destacando alguma coisa que é natural na criança, mas não deveria ser natural em um adulto. Deus nos salvou para que nós não sejamos mais como meninos. E qual é a próxima palavra? Agitação. Essa é a próxima palavra. Qual é a característica que Paulo tem em mente da criança aqui? A inconstância. Criança é gente agitada. Já percebeu? Criança brinca 5 minutos com um brinquedo e já cansou dele. Já quer outro brinquedo. E aí você dá o outro brinquedo. E aí ele pega o outro brinquedo e aquele é o brinquedo preferido dele. Até quantos minutos? 5 minutos. Já não é mais o brinquedo preferido dele, é outro. Paulo está dizendo, o alvo de Deus para a gente é fazer com que a gente não seja inconstante assim. Porque nós somos meio inconstantes, não é verdade? Crente é inconstante, não é? Fala sério. Tem dia que ele está bombando, né, na fé. Está doido para orar. Ele conversa com você e fala, nossa, minha vida de oração está uma beleza. Aí depois no outro dia, ele fala, como é que está a sua vida de oração, irmão? Está mal, pastor. Eu não estou querendo mais orar. Aí no outro dia a gente fala assim, não, agora ó, essa semana vou começar meu plano de leitura bíblica anual. Vou ler a Bíblia. Aí começa 1 dia, 2 dias, 3º dia, já foi? Você é assim? Só eu que sou assim, gente? Não fica com vergonha não, só eu que sou assim? Nós somos assim, nós temos essa tendência a ser pessoas inconstantes. E Paulo está dizendo, o alvo de Deus é nos fazer pessoas diferentes, pessoas maduras na fé. Tem crente que vive... eu dou a palavra depois da exposição e a gente pode fazer perguntas, tá bom? Vejam bem, é muito típico disso, crente que vive de igreja em igreja. Né? Gente imatura, crente que vive de igreja em igreja.
E às vezes, isso tem a ver com a segunda característica que Paulo vai mencionar aqui, através de uma outra metáfora, que é a metáfora das ondas do mar. Paulo diz, olha, outra coisa que Deus está fazendo com a gente, é que nós não sejamos agitados, levados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. O que é que Paulo tem em mente aqui? O discernimento. A capacidade de discernir aquilo que procede de Deus e aquilo que não procede de Deus. Irmãos, aqueles que são mais velhos de igreja, talvez consigam se lembrar agora de quantos ventos de doutrina sopraram pela igreja brasileira nos últimos anos. Eu me lembro de um, por exemplo, que talvez seja da época em que eu conheci o reverendo Anderson. Por exemplo, há algum tempo atrás, levantou-se uma história na nossa região aqui, de que o Espírito Santo estava dando dente de ouro para as pessoas. Você se lembra desse negócio? O Espírito Santo dando dente de ouro. Tinha uma galera que orava, e aí nascia dente de ouro nas pessoas. Eu não entendo, não sei exatamente por que o Espírito Santo daria um dente de ouro para alguém, embora economicamente teria muita utilidade hoje, não é? Talvez o cara pudesse arrancar o dente, vender, né, e ter algum recurso. Irmãos, isso é um vento de doutrina absolutamente estranho. Deus nunca deu na Escritura Sagrada nenhum tipo de prótese para ninguém. Todas as curas realizadas por Deus na Bíblia foram por membros naturais, iguaizinhos àqueles que deveriam estar lá antes. Ou seja, todas as vezes em que Deus deu a alguém a capacidade de enxergar, não deu um olho biônico. Okay? Ele restaurou a visão através do olho natural daquela pessoa. Esse vento soprou, passou, tirou muita gente de igreja tradicional que foi atrás do Espírito Santo dar um dente de ouro para ele. E aonde está a pregação do dente de ouro? Onde é que ela está? Sumiu, acabou. Vento de doutrina. Mas as pessoas que não tinham maturidade espiritual foram algumas vezes levadas por esses ventos de doutrina. O que Deus deseja para nós? Diz Paulo. Deus deseja que nós sejamos pessoas maduras. O que Deus deseja para os membros dessa igreja que vocês lideram? Que elas sejam pessoas maduras. Esse é o alvo de Deus. Quando a gente pensa nisso, isso tem que determinar todo o nosso planejamento. Porque veja, esse é o alvo de Deus. Eu me sentei para fazer um planejamento. Vou planejar a igreja, vou planejar a SAF, vou planejar o PH, vou planejar a escola dominical. Qual é o alvo de Deus? Maturidade. A pergunta fundamental de um líder é: como as minhas ações conduzirão as pessoas à maturidade? Essa é a pergunta fundamental do planejamento do líder de uma igreja. Por outro lado, isso nos deve chamar a atenção para um perigo que eu acho muito comum na igreja contemporânea, que é o perigo do sentimentalismo. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso que eu vou dizer agora, porque, primeiro, isso não está muito maduro na minha cabeça ainda. Eu ainda estou pensando nisso, amadurecendo essa ideia, e eu corro o risco de me fazer mal entendido, mas eu vou tentar aqui testar até as minhas ideias com vocês e botar para fora aquilo que está no meu coração. Tem algo que tem me incomodado na igreja dos últimos anos, é que nós temos nos tornado cada vez mais sentimentalistas, como o nosso tempo é sentimentalista. Em outras palavras, o que eu estou chamando de sentimentalismo? É aquela ideia de que a melhor coisa que você pode fazer por alguém é fazê-la sentir-se bem. E a pior coisa, a maior agressão que você possa fazer a um indivíduo é fazê-la sentir-se mal. Essa é a mentalidade que o mundo ao nosso redor tem. E eu acho que às vezes a igreja tem assimilado essa mentalidade. Nós como líderes. E aí, ao invés de trabalhar para que as pessoas se tornem maduras na fé, o que eventualmente exigirá confrontos, correções, nós começamos a trabalhar para que as pessoas se sintam bem.
Então, às vezes, muitas igrejas dizem, olha, nossa igreja tem essa virtude. Todo mundo que chega se sente bem. Mas esse não é o alvo principal de Deus. A pergunta principal é se essas pessoas que estão frequentando esta igreja estão sendo conduzidas à maturidade. E irmãos, entendam o que eu estou querendo dizer. Eu adoro me sentir bem nos vários lugares e adoro que as pessoas se sintam bem quando são tratadas por mim de maneira adequada. Isso é coisa boa, isso não é uma coisa ruim. Mas entendam, eu preciso estar consciente de que o propósito dos relacionamentos que eu estabeleço na igreja não tem como objetivo final me fazer sentir bem. E nesse sentido, se para que a glória de Deus e o meu verdadeiro bem aconteça, você precisar pisar no meu ego, faça esse favor por mim. Porque se você não fizer, você vai me ajudar a caminhar para o buraco. Então, eventualmente na vida eclesiástica, nós vamos precisar fazer pessoas se sentirem como? Mal. Porque nós não gostamos delas? Não. Exatamente porque nós gostamos delas. Porque a Bíblia diz que são leais as feridas que são feitas pelos que amam. A mentalidade do nosso mundo é: quem ama não corrige, quem ama não chama a atenção, quem ama não entra em conflito. Isso não é verdade. E se você é pai, você sabe disso, porque você várias vezes ao longo da sua vida corrigiu os seus filhos exatamente porque os ama. Você os fez sentir bem quando você os corrigiu? Claro que não. Possivelmente eles olharam para você e disseram: eu não gosto mais de você, nunca mais eu vou olhar para sua cara. Não é assim que filhos às vezes reagem à correção? Mas quando eles cresceram, eles olharam para trás e chegaram para você e disseram assim: muito obrigado por cada palmada que o Senhor me deu quando eu não entendi. Porque quando a gente se torna maduro, a gente entende que a principal coisa da nossa vida não é se sentir bem. Isso é uma consequência daquilo que é mais importante, que é assumir a estatura da plenitude de Cristo. Esse é o alvo de Deus para nós. Então, o que eu estou querendo dizer é que o exercício da liderança não pode cair no sentimentalismo contemporâneo. Se cair, nós vamos fazer com que as pessoas se sintam muito bem caminhando para o inferno. Enquanto, na verdade, é muito melhor que elas se sintam parcialmente ou temporariamente mal, mas sejam salvas da perdição eterna. Então, o alvo de Deus é esse. O alvo de Deus é tornar pessoas maduras na fé. A segunda lição que eu gostaria de compartilhar com vocês, está aqui nesta passagem, é que Deus não tem apenas alvos para o seu povo, mas Deus tem também os meios através dos quais esses alvos são atingidos. Deus é um Deus perfeito. Quando Ele elabora um plano, Ele não apenas diz o lugar que a gente tem que chegar, mas Ele constrói o trilho necessário para a gente chegar até lá. Então Deus dá o caminho necessário para que a gente chegue até lá. Ele tem os alvos e Ele tem também os meios. Deixa eu tentar explicar isso. Na administração, teorias de administração, a gente fala em alvos primários e alvos secundários. Numa relação na qual os secundários são necessários para que os primários sejam atingidos. Ficou difícil, né? Deixa eu ilustrar. Imagens falam melhor. Suponhamos que uma pessoa queira casar. Esse é o alvo primário dessa pessoa. Qual seria o alvo secundário para ela cumprir esse alvo? O alvo secundário. Primeiro ela tem que arrumar alguém que quer casar com ela. Não é verdade? Se ele quer casar, mas não tem ninguém que quer casar com ele, ele pode querer casar quantas vezes ele quiser. Ele não vai casar nunca. Por quê? Porque ter alguém que queira casar com ele é um alvo secundário para que o alvo primário seja alcançado. Imagina que alguém quer estudar no exterior, tá bom? Esse é o alvo. Quero estudar no exterior. Quantos alvos secundários ele tem que cumprir para estudar no exterior? Tem um monte. Ele tem que aprender a falar um novo idioma.
ele tem que ter dinheiro, ele tem que passar nas provas, tem uma série de alvos secundários que, se ele não cumprir, ele jamais cumprirá o alvo primário. No plano de Deus também é assim, tem o alvo primário, que é a maturidade, mas tem os alvos secundários, que são o caminho pelo qual nós precisamos passar para chegar lá. Tem muita gente que não entende isso. Tem gente que quer a maturidade espiritual, mas só que quer chegar lá pelos seus caminhos, seus próprios caminhos. Então, tem gente que fala assim, ó, rapaz, eu estou precisando me tornar maduro na fé, ora por mim. Ok, posso orar por você, mas não costuma ser esse o meio através do qual Deus conduz você à maturidade. Ele quer que você ore. Se você não orar, em geral, você não vai alcançar a maturidade. Eu não estou dizendo que é ruim orar uns pelos outros, tá bom? É bom. Mas a oração dos outros não parece ser o caminho que Deus estabeleceu para tornar as pessoas maduras, ok? Outras pessoas acham que vão chegar lá através de uso de amuletos. Pega a Bíblia, aquela que o pastor dá na igreja bonita, aí coloca na sala, naquele móvel bonito que tem lá, abre no Salmo de número... Qual é o Salmo? Todo mundo sabe, todo mundo está fazendo isso aí, né? Abre no Salmo 91 e deixa lá, crendo que a Bíblia é uma espécie de amuleto mágico, que vai proteger a sua casa e trazer algum tipo de maturidade espiritual, sem que ela nunca seja folheada. E tem alguns crentes que ainda, se vocês são líderes, vocês já perceberam isso, tem alguns crentes que ainda chegam para o pastor, né, na casa, o presbítero que vai visitar, e fala, pastor, olha aquela Bíblia que o senhor me deu, como ela está novinha ainda, tem 25 anos, ela está novinha, e ela acha que está falando uma coisa legal. Aí no coração a gente fala assim, eu queria que ela tivesse velha, usada, riscada, desencapada. Na verdade eu não queria que ela tivesse aqui, porque ela foi tão lida, que ela foi tão manuseada, que ela já tivesse sido jogada fora ou dada para outra pessoa. Porque esse é o caminho de Deus. O caminho de Deus não é a oração dos outros. O caminho de Deus não é um amuleto. O caminho de Deus não é o poder de um determinado líder. Tem gente que acha que é assim. Por exemplo, tem um líder lá que fala, ó, rosa ungida entregada na igreja, entregue na igreja tal. Ou então, saquinho de sal grosso entregue. O cara fica atrás achando que vai alcançar firmeza na fé, maturidade espiritual através dessas coisas. Irmãos, por que essas coisas não funcionam? Porque elas não são o caminho de Deus para os alvos de Deus. Deus tem um caminho. E a pergunta é, qual é o caminho de Deus? Verso de número 13. O verso de número 13 está aí para nos dizer qual é o caminho de Deus. O alvo primário é a maturidade. Como é que a gente chega à maturidade? Até que todos cheguemos à unidade da fé. O que Paulo está querendo dizer com isso? Unidade da fé. Eu creio que ele tem em mente aqui o conjunto de verdades nucleares do Evangelho. O Evangelho tem um conjunto de verdades que é muito nuclear. Por exemplo, a gente pode divergir em um monte de coisas no Evangelho. Jesus vai voltar antes ou depois do milênio? Antes ou depois do milênio? Não sei, a gente pode divergir nisso, ok? É possível divergir. Agora, existem algumas coisas que são absolutamente centrais. Por exemplo, quantos mediadores existem entre Deus e os homens? Um único. E se alguém disser que existe outro, não é cristianismo. Isso é central. Há uma unidade da fé que precisa ser conhecida se a gente quer chegar a essa maturidade. Mas Paulo continua. Até que todos cheguemos à unidade da fé, um núcleo de fé comum, que diz respeito a quem? Paulo diz logo depois. Do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essas verdades têm a ver com a pessoa de Jesus Cristo, mas não tem a ver apenas com o conhecimento racional, porque Paulo vai dizer depois, até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, qual é o caminho de Deus para o alcance da maturidade espiritual?
conhecer a Jesus. Não tem outro. Conhecer com profundidade as verdades bíblicas a respeito do Filho de Deus. Sabe o que isso significa? Que é isso que a gente tem que fazer com os nossos liderados. Os nossos liderados precisam conhecer Jesus Cristo, porque não há outro caminho para o crescimento espiritual. Entendam, existe lugar para várias outras coisas na vida da igreja. Por exemplo, programações que incentivam a comunhão, o relacionamento entre as pessoas. É uma coisa boa? Claro que é, a gente deve continuar fazendo isso. Atividades de assistência social é uma coisa boa? Claro que é uma coisa boa, nós devemos continuar fazendo isso. Mas lembremos-nos, qual é o alvo de tudo isso que a gente faz? Conduzir pessoas à maturidade através do conhecimento de Jesus. Esse é o seu papel como líder. Levar as pessoas ao conhecimento do Filho de Deus. E qual é a implicação imediata disso? Que você precisa conhecê-lo. Se a sua vida com Jesus Cristo não estiver bem, a quem você vai conseguir encaminhar Jesus Cristo? A ninguém. Então, nós precisamos primeiro ter profundo conhecimento do Filho de Deus, para encaminhar as pessoas ao conhecimento do Filho de Deus. Nós achamos que essa é uma tarefa exclusiva de pastor, não é? Não, pastor é que prega. É pastor que tem que conhecer Jesus para exercer o ministério dele. Eu sou diácono, pastor. Eu distribuo cesta básica. Não é esse negócio, não tem coisa. Quando os diáconos foram escolhidos em Atos 6, qual foi a primeira exigência para os diáconos escolhidos em Atos 6? Que eles sejam homens cheios do Espírito Santo. Mas não era só para distribuir cesta básica? Era, mas eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque não é só distribuir cesta básica. É lidar com alguém em situação de vulnerabilidade. E alguém em situação de vulnerabilidade corre riscos a tentações que pessoas em situações normais não correm. E se alguém que vai ajudar essa pessoa não tiver discernimento espiritual para perceber as tentações, os riscos aos quais as pessoas vulneráveis estão sujeitas, ela não conseguirá ajudar de maneira adequada. Aliás, eu diria, nós precisamos de discernimento até para saber quando ajudar e quando não ajudar. Porque a gente não deve ajudar o tempo inteiro, não. A Bíblia diz, por exemplo, que a gente não deve ajudar aproveitador. Gente que se passa de necessitado só para ficar recebendo recurso e dinheiro da igreja. Tem isso. Tem gente assim. E a Bíblia e a tradição cristã diz o tempo inteiro que nós não devemos alimentar aproveitadores. Agora, como é que você vai saber, você que é diácono, quando ajudar, quando não ajudar? Quando você vai saber? Discernimento espiritual. Isso é o Espírito Santo quem vai dar. Tem que ser cheio do Espírito. Tem que conhecer Jesus Cristo. Não é só uma questão de saber quantos quilos de arroz tem, quantos quilos de feijão tem, quantos quilos de farinha tem, quantos quilos de... Não. É lidar com pessoas que estão envolvidas em situação de vulnerabilidade, sujeitas a tentações, discernimento para fazer essas coisas. Então, conhecimento do Filho de Deus. Deus tem um alvo, primeira lição. Deus tem os caminhos para que esse alvo seja alcançado, que é o conhecimento do Filho de Deus. Agora vem a terceira lição, que para mim é a mais bonita de todas as lições que a gente tem aqui. Deus age para que o seu alvo na vida dos seus filhos seja alcançado. Deus tem um alvo, Deus tem o caminho, e ele não apenas aponta e manda a gente ir sozinho. Essa é a grande diferença do Evangelho em relação a todas as outras religiões que existem por aí. As outras religiões dizem assim: esse é o caminho, pode andar para lá. O Evangelho não fala acerca do que Deus deseja que a gente faça, simplesmente. O Evangelho fala daquilo que Deus faz por nós, para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Percebeu a diferença?
Porque se o evangelho fosse assim, ó, tal caminho, vai sozinho, quem é que chegaria lá? Ninguém. Mas isso não é evangelho. O evangelho diz, esse é o caminho, esse é o alvo, e eu vou pegar na sua mão, e eu vou conduzir você até lá. Então veja, o que Paulo está dizendo aqui, é que Deus quer que os seus filhos se tornem maduros, o caminho para isso é o conhecimento do Filho de Deus, e Ele está trabalhando na história do seu povo para conduzir as pessoas à maturidade. Ele está fazendo isso de maneiras diferentes. Veja, Paulo vai começar a falar do que Deus faz no verso 7. O que ele diz aí no verso 7? Que a graça foi concedida a cada um quem? Cada membro da igreja. Deus deu a graça a cada pessoa que é parte da igreja. E essa graça foi concedida segundo a proporção do dom de Cristo. Será do que Paulo está falando aqui, hein? Será que Paulo está falando de salvação, quando ele diz que a graça foi concedida a cada um de nós? Vocês acham que é de salvação? Sim ou não? Eu acho que não também. Eu acho que ele não está falando da graça salvadora aqui não. Por que eu acho que não é a graça salvadora? Porque ele fala de uma graça proporcional. Não pode ser a graça salvadora, porque não existe pessoa 70% salvo, outra pessoa 60% salvo, outra pessoa 90% salvo. Não existe. A graça salvadora é 100% para todo mundo, ok? Mas Paulo está falando de uma graça que é distribuída proporcionalmente segundo o dom de Cristo. Paulo está falando de quê, gente? Dons espirituais. Essa é a graça. Deus dotou todos os membros da igreja com dons espirituais. E aqui nós já temos um alerta. Por que você é líder? É porque você é melhor do que os membros da sua igreja? É porque você tem dons e talentos que eles não têm? Opa, alto lá. Todos os membros da igreja receberam dons do Espírito Santo. Todos. Não são apenas os pastores, não são apenas os presbíteros, não são apenas os diáconos, não são apenas aqueles que exercem liderança nos ministérios da igreja, nas sociedades da igreja. Todos têm dons espirituais. Nem todos têm consciência dos dons que têm, mas todos têm dons espirituais, que foram dados por Deus. Dados quando? Quando Deus o salvou. E aí vai ficar claro no verso de número 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Agora sim, está falando de salvação. E concedeu dons aos homens. Então, Deus trabalhou lá no passado para conduzir as pessoas à maturidade. E agora preste atenção no verso 11. Isso aqui é fabuloso. Isso precisa estar na nossa cabeça e no nosso coração. Então ele falou de Jesus, do verso 7 até o verso 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Quem é esse? Jesus. E olha o verso 11. E ele mesmo, aquele que trabalhou no passado, continua trabalhando no presente, concedendo uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Olha que coisa bonita que Paulo está dizendo aqui. Deus tem um alvo, Ele tem o caminho para as pessoas chegarem até lá, que é o conhecimento de Jesus. Ele trabalhou no passado, livrando a gente do cativeiro do pecado, que jamais permitiria que nós nos tornássemos pessoas maduras. Nós estávamos escravizados pelo pecado. Ele nos libertou do cativeiro do pecado, deu dons para nós, e Ele deu para a igreja, olha que bonito isso, um conjunto de presentes, deu para a igreja, de pessoas que vão ser instrumentos de treinamento da igreja para o exercício do ministério delas. E aí Paulo menciona 4 ou 5 diferentes ministérios aqui, que são todos eles ministérios relacionados à palavra. Lembra, qual é o caminho para a maturidade?
Conhecimento do Filho de Deus. Como é que Deus está trabalhando ao longo da história? Deus concedeu para a igreja uns para apóstolos. De quem que Paulo está falando aqui? Do Valdomiro Santiago? Desses apóstolos contemporâneos? É desses que Paulo está falando aí? Não, não é desses apóstolos. Porque apóstolo bom, como diz o Dr. Augusto Nicodemos, é apóstolo morto. Okay? Apóstolo bom é apóstolo morto. O que ele está querendo dizer com isso? É que apóstolo é um grupo específico, particular na história da igreja, que Deus usou para lançar os fundamentos da igreja. O grupo apostólico. Quantos apóstolos existiram? 13. Só esses. 12 nascido dentro de tempo e um nascido fora do tempo. E por que eles foram importantes para a igreja? Simples, porque se o caminho é o conhecimento, quem escreveu o livro através do qual esse conhecimento chegou até nós hoje? Os apóstolos. Então os apóstolos foram as pessoas que registraram o conhecimento do Filho de Deus. Percebe? Talvez você nunca tenha se dado conta disso. Mas você está participando de um projeto que não começou há 114 anos. Esse projeto começou há muito mais tempo. Você foi salvo agora, nos anos 90, no ano 2000, nos anos 80, agora no século 20 para 21. Você sabe desde quando Deus está preparando a sua salvação? Você tomou contato do conhecimento através de um livro que foi escrito por um grupo de pessoas que foi chamado por Deus lá no primeiro século. Você todo domingo se assenta aqui para ouvir uma mensagem que vai edificar a sua vida e conduzir você à maturidade, que sai de onde? De um livro que foi escrito por Deus, por essas pessoas lá no primeiro século. Você já parou para pensar nisso? Os apóstolos, eles escreveram a palavra de Deus. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas. Quem são os profetas? A gente acha que profeta é o cara que dá profetada, né? Aquele cara que prevê o futuro, que diz, e Deus está me dizendo aqui que você tem que fazer aquilo, você tem que fazer aquilo outro. Eis que te digo, não é isso? Eis que te digo, né? Tem até anedota disso aí, né? Diz que tinham dois irmãos brigando na igreja e os dois tinham o dom da revelação. Aí o primeiro levantou e disse, eis que te digo. Aí o segundo levantou do lado e falou, mas quem está falando aí, é o pai ou é o filho? Um ia traspassar a autoridade do outro, né? É o perigo da subjetividade da revelação extra-bíblica, né? Esse é o perigo. Mas os profetas à luz da Bíblia são aqueles que proclamam a palavra de Deus. Ao invés de eis que te digo, o trecho clichê de um profeta, não é? O trecho introdutório do profeta é assim diz o Senhor. Então os apóstolos escreveram, os profetas proclamaram ao longo da história. Aí tem também os evangelistas. Quem são os evangelistas? São aqueles caras que não conseguem, não aguentam sentar do lado de alguém sem pregar o evangelho para essas pessoas. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço gente assim. Eu conheço gente que se você sentar no ônibus do lado dele e você perguntar as horas, ele vai te falar, 2 minutos para você acreditar em Jesus, senão você vai para o inferno. É assim, eles são assim. Eles não conseguem viver a vida sem pregar o evangelho o tempo inteiro. São pessoas chamadas por Deus para isso. Eu conheço um homem que é assim, chama-se Elias Medeiros. Ele é professor de missões no RTS, o Reformed Theological Seminary. E todas as vezes que o Dr. Elias vem ao Brasil, eu tenho medo de sair com o Dr. Elias. Por quê? Porque eu tenho certeza que ele vai arrumar pelo menos umas 10 Bíblias para eu mandar para as pessoas naquele dia. Porque ele vem dos Estados Unidos, ele não traz Bíblia. Então eu que tenho que sair com ele, que tenho que resolver. Então eu sento num restaurante, e aí chega o garçom perto para atender. E aí ele já olha para o garçom e fala, como é que é seu nome? E o cara pergunta o nome. Aí ele fala, nós vamos orar aqui para almoçar aqui. Você tem uma oração? Você tem um pedido de oração para fazer?
E aí, é assim mesmo, desse jeito. E aí o cara fala, olha, eu estou com um problema lá em casa, assim, então você tem que conhecer Jesus. E aí ele prega para aquele garçom e fala, olha, Felipe vai te mandar uma Bíblia na semana que vem. Aí a primeira, aí vem o segundo garçom, né? O segundo, ele faz a mesma coisa. E toda vez que Elias vai embora, eu tenho que mandar umas 10 Bíblias para o restaurante que eu fui almoçar com ele, por causa desse ímpeto evangelístico que ele possui. Você foi alcançado porque alguém saiu dos Estados Unidos em 1859 e veio aqui para esse país que não tinha nada a pregar o evangelho. Não fosse o Simonton lá no seminário, ouvindo o sermão de Charles Rhodes, sendo despertado e falando, eu vou para o Brasil. Eu quero ir para esse país aí, pregar o evangelho. Você nunca teria sido alcançado pelo evangelho. Por que você foi alcançado? Porque existem evangelistas na igreja. E existem também pastores e mestres. A tradução aí é difícil. Ninguém sabe se é uma ou duas funções, pastor, mestre ou pastor e mestre, é difícil saber, mas o que Paulo tem em mente aí é a pessoa que encaminha as ovelhas à obediência à palavra de Deus. Irmãos, o que eu estou querendo mostrar para vocês? Que Deus tem um projeto que Ele está executando na história, e é por causa da execução desse projeto que nós estamos aqui. É por isso que é muito fácil alguém dizer assim, a igreja institucional não vale nada, agora nós vamos servir a Deus sem igreja. Óbvio, montado no lombo da igreja 2000 anos, porque se em 2000 anos a igreja não tivesse existido e não tivesse exercido a sua função, você nunca tinha conhecido a Jesus, é fácil agora olhar para trás e dizer, a igreja não tem valor. É o movimento dos desigrejados, sem perceber que o livro pelo qual eles conhecem a Jesus Cristo hoje só existe porque houve o ministério da igreja. Não fosse o ministério da igreja, ninguém, absolutamente ninguém, poderia conhecer a Jesus Cristo. Então, Deus está trabalhando aí, na igreja, para conduzir pessoas à maturidade. Agora, a pergunta é, e essa é a última lição, o que Deus deseja que nós façamos para que essa maturidade seja alcançada? Deus está trabalhando, mas Ele exige que nós trabalhemos também. Essa é a última lição. Então, Deus tem um alvo, que é a maturidade. Deus tem o caminho para esse alvo, que é o conhecimento do Filho de Deus. Deus está trabalhando para que esse conhecimento seja possível. Desde quando? Desde o primeiro século, quando chamou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deus está trabalhando para que isso aconteça. E quarto, Ele deseja que nós trabalhemos também. E a pergunta é, o que Ele quer que nós façamos? Basicamente duas coisas. Primeiro, e elas estão aí no verso de número 15. Primeiro, mas seguindo a verdade em amor. Essa é a primeira coisa que Deus deseja que nós façamos. Existe um grupo de pessoas que lidera outras pessoas, ensina outras pessoas. E o que Deus deseja? Que os liderados deem ouvidos aos seus líderes. Esse é o significado da expressão, mas seguindo a verdade em amor. Deus levantou pastores para fazerem o quê? Ensinar. Deus levantou mestres para fazer o quê? Para ensinar. E aí, se você quer crescer, ou se os liderados querem crescer, o que eles precisam fazer? Ouvir. Dar ouvidos. Seguir a verdade. De que jeito? Em amor. O que significa seguir a verdade em amor? Seguir a verdade de boa vontade. E não de maneira penosa. Vejam, gente. Eu sei, o projeto de Deus exige certa humilhação da gente. Não exige? Porque veja bem, Deus usa um homem falho para ensinar para a gente o que a gente tem que fazer. Usa pessoas que são imperfeitas para pregar uma mensagem que a gente sabe que aquele que prega está muito aquém dela. Ou vocês acham que eu obedeço tudo que eu ensino para vocês aqui com a maior facilidade do mundo? Não, eu prego para vocês pregando para mim.
Isso que eu tenho que dizer a vocês, eu tenho que dizer para mim o tempo inteiro, antes de dizer para vocês. Por quê? Porque eu tenho falhas semelhantes às de vocês. Agora, Deus elaborou o projeto de um jeito que ele humilha o pregador, porque o pregador sabe que ele está pregando alguma coisa, que ele está muito longe de fazer aquilo de maneira perfeita, e ele humilha quem ouve. Porque quem ouve tem que ouvir a palavra de Deus na boca de um homem pecador. E sabe qual é o problema da igreja muitas vezes? É que a gente não gosta desse modelo de Deus trabalhar. E aí a gente ouve o pecador falar a palavra de Deus e diz, não vou ouvir não, olha lá, olha a família desse cara. Olha lá como é que ele é. Olha o jeito que ele faz as coisas. Se ele fizesse isso aí, eu até ouviria o que ele diz, mas eu não vou ouvir esse cara não. Ok? Você pode não ouvir, mas você estará desobedecendo a Deus. Por quê? Porque o meio através do qual Deus conduz as pessoas à maturidade é esse projeto de gente imperfeita, ensinando pessoa imperfeita a viver uma vida de perfeição na presença de Deus. Deus quis fazer assim, para nos humilhar. Deus quis fazer assim. Então essa é a primeira coisa que Ele quer de nós. Ele quer que nós aprendamos a ouvir. E agora deixa eu falar uma coisa para vocês que são líderes, porque eu sou também, conheço a gente. Porque nós somos líderes, nós achamos que nós temos que falar e não ouvir. Irmãos, nós somos os primeiros que precisamos dar exemplo para os nossos liderados. Se nós queremos que eles nos ouçam no exercício do nosso ministério, nós precisamos aprender a ouvir as pessoas que estão sob ou exercem autoridade sobre nós. Precisamos aprender a fazer isso, não é? E aí, isso é a Siri, está dando ouvidos ali a minha palavra. E aí, permita-me agora dizer um negócio aqui para os presbiterianos, e eu corro o risco de meter o dedo num vespeiro agora. Mas como eu não conheço nada do que está acontecendo aqui, eu fico à vontade para falar. Corro o risco. Tem um problema, por exemplo, na nossa denominação, frequentemente, entre duas instituições de autoridade na igreja presbiteriana. Conselho e junta diaconal. Frequentemente, em alguns lugares, nós temos problemas assim. Por quê? Porque nós temos dificuldade de compreender a estrutura de hierarquia que está estabelecida por Deus na sua palavra e as funções particulares que Deus atribuiu a cada um. E eu tenho visto várias igrejas sofrerem muito, porque essas duas estruturas de autoridade não conseguem se relacionar de maneira adequada no contexto de uma comunidade local. Briga de poder, frequentemente entre diáconos e presbíteros, que têm dificuldade de ouvir. Então, sejamos atentos a isso, irmãos. Nós precisamos aprender a ouvir aquilo que Deus tem a nos ensinar. Mas isso não é tudo que Deus quer. Deus quer uma segunda coisa. Qual é a segunda coisa que Deus quer? O engajamento com o serviço. Porque Ele diz, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Preste atenção no verso 16 agora. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, isso aqui é um negócio belíssimo. O que Paulo está dizendo aqui? Que Deus requer que cada parte do corpo, lembra o que ele diz no verso 7? E a graça de Deus foi concedida a cada um. Cada um tem um lugar no corpo. Cada líder? Não. Cada membro da igreja. E agora ele está dizendo que um corpo cresce melhor quando cada parte está funcionando no seu devido lugar, oferecendo a contribuição para a qual Deus chamou.
Então cada pessoa tem um lugar no corpo de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Existe o grupo daquelas pessoas que lideram, mas elas não são aquelas que fazem tudo. Elas são descobridoras de talento. Quem lidera precisa olhar para os seus liderados e descobrir quais são os dons espirituais que Deus deu a essas pessoas que eu estou liderando. E ele precisa perguntar: como é que eu faço para engajar essa pessoa em um ministério eclesiástico que esteja afinado com o seu serviço para que o corpo de Cristo funcione de maneira harmônica? Irmãos, pense aqui na metáfora de Paulo. Paulo está comparando a igreja ao corpo humano. Pega o nariz e bota no lugar do pé. Pega o pé e bota no lugar da orelha. Pega a orelha e bota no lugar do umbigo. Pega o umbigo e bota no lugar do cotovelo. Você tem harmonia, desenvolvimento nesse corpo? É óbvio que não. Ele não consegue dar um passo sequer. Por quê? Porque os membros estão colocados no lugar errado. O ponto de Paulo é: cada um tem uma função. E qual é o papel daquele que ensina? Descobrir e treinar essas pessoas para que elas funcionem de maneira adequada no lugar para o qual Deus as chamou para funcionar. E aqui deixa eu voltar um pouquinho na questão do sentimentalismo. Onde é que o sentimentalismo às vezes dá problema no corpo de Cristo? O sentimentalismo às vezes nos impede de ajudar alguém a entender o seu lugar no corpo de Cristo. Por exemplo, fulano quer cantar, mas o fulano é desafinado. E todo mundo sabe que o fulano é desafinado. Que se o cara cantar, vai ter que diminuir o microfone dele, porque ninguém vai ouvir. Mas nós estamos num sentimentalismo tal que não tem ninguém que tem coragem de chegar para esse fulano e falar: meu irmão, graças a Deus que nós temos aqui, graças a Deus, de chegar para o irmão e dizer: meu irmão, você tem valor. O Espírito Santo, não é isso não. Você tem valor. Não é porque alguém que não recebeu o talento para cantar que é menos valoroso. Você deve ter milhões de outros talentos. Mas permita-me te dizer, como seu irmão em Cristo, não está dando, meu irmão. Ou você vai fazer aula de canto, ou você está forçando a barra para entrar num lugar onde Deus não colocou você. Então vai trabalhar num outro lugar. Olha, por exemplo, eu enxergo em você virtudes X, Y e Z. Muito provavelmente, talvez você tenha dom espiritual de tal coisa. Vamos tentar colocar você em tal lugar e quem sabe você vai ser... Porque se essa pessoa de fato tiver dom para aquilo que você está visualizando, ela vai se satisfazer muito mais plenamente fazendo aquilo para o qual ela foi chamada, do que dando murro em ponta de faca, em alguma coisa que ela não vai ter facilidade lá para frente. Veja, às vezes não é um problema só da pessoa, não. Às vezes é uma dificuldade nossa enquanto comunidade, que restringimos as oportunidades de serviço. A maioria das igrejas no Brasil acha que servir a Deus é pregar ou cantar. Ok? Enquanto, na verdade, a oportunidade de serviço a Deus é múltipla. Múltipla. Existem N maneiras de servir a Deus que extrapolam o culto, a pregação e o louvor. E o nosso grande desafio é treinar e habilitar as pessoas para exercerem as suas funções, cada uma no lugar para onde elas foram chamadas. Meu desafio é que vocês pensem nessa dinâmica que Deus estabeleceu para o corpo de Cristo funcionar. Tem um grupo de pessoas que lidera, tem um grupo de pessoas que é liderada, mas todo mundo tem dons espirituais e ministérios para exercer no contexto do corpo de Cristo. Papel do líder não é fazer sozinho. Fica sentado aí que deixa que eu resolvo. Não. O papel do líder, às vezes, é até sabendo que ele fará alguma coisa melhor, dar a oportunidade de uma outra pessoa que nem fará tão bem quanto ele nas primeiras vezes, mas ele se alegrará ao treinar e ver a outra pessoa servindo
como instrumento de Deus naquele ministério. Ou seja, Deus chamou vocês, líderes, para olharem para os seus liderados, não daquela maneira como eu tenho visto algumas vezes acontecer. Porque ninguém faz nada nesse lugar. Se eu não fizer, ninguém vai fazer. Já ouviram isso alguma vez? Eu vejo alguns risos, assim, ó. Não. Deus chamou para você olhar para as pessoas e ver potencial nelas. Dom espiritual que Deus colocou nelas. E descobrir esses dons, potencializar esses dons, treinar as pessoas para exercer esses dons, para que elas sejam instrumentos de Deus no contexto do corpo de Cristo. O corpo vai crescer mais harmônico se essa dinâmica de serviço no corpo for, de alguma forma, respeitada. Então esse é o ensino de Paulo aqui. Tem um alvo, maturidade. Chega lá só pelo conhecimento de Jesus. A gente tem que saber disso. Motivar as pessoas a conhecer a Jesus. Isso é algo que Deus está fazendo, criando oportunidades para conhecer a Jesus. Isso envolve os momentos de ensino da palavra, mas também os momentos de serviço. Serviço. Nós precisamos fazer coisas juntos. Vejam, eu sei que quando a gente faz coisas juntos, a tendência é os problemas aumentarem. Tá bom? Não seja ingênuo, não. Qual é o lugar mais pacífico do mundo? Cemitério. Não tem briga no cemitério. Mas também não tem vida. Não tem movimento. Às vezes a gente olha para a igreja e fala, nossa, minha igreja tem paz. Claro, ela está morrendo, hein? Percebe? Movimento. Quanto mais movimento, mais problema a gente tem. Mas é no meio do movimento e dos problemas que nós crescemos. Deus cria esses mecanismos exatamente para que nós cresçamos no contexto do corpo de Cristo.